Queria conversar com você essa noite sobre o milagre em mim. Hoje quem vai me ajudar a ministrar é a Bia, lá da projeção. E eu estava meditando sobre um texto muito conhecido, que é sobre o milagre de Jesus dos 5 pães e 2 peixes. Quantos conhecem esse milagre? Jesus, a Bíblia relata nos evangelhos que por onde ele passava, ele realizava milagres. Porém, se relembrar e meditar um pouco sobre os milagres de Jesus, um deles que me chamou a atenção sobre algumas características específicas que aconteceram é esse sobre o milagre que eu gostaria de falar. Eu gostaria de te convidar a abrir no livro de João e nós vamos ler o texto todo. João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Esse texto também você vai encontrar em Mateus 14, de 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44 e Lucas 9, de 10 a 17. E o texto diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada será desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Você pode orar comigo, Pai? Obrigada pela sua palavra que é real, obrigada pela sua palavra que funciona e obrigada pela sua palavra que nos ensina, Pai. Obrigada porque ela é viva e eficaz e ela cumpre o seu propósito sempre. Nós te damos graças por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria conversar com você não sobre Jesus, mas hoje sobre o rapaz. E eu gostaria que você guardasse essa frase, o milagre em mim. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando nós olhamos o texto no versículo 9, eu gostaria que você se atentasse nisso na sua Bíblia. Diz assim, que André disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Mas o que é isso para tanta gente? Quando eu penso sobre esse texto, esse rapaz me chamou muita atenção porque existem algumas características que ele realiza e por conta das existem algumas ações que esse rapaz realiza e por conta dessas ações que ele realiza, nós podemos ver que Jesus teve condições de realizar o milagre. A primeira delas que nós vamos aprender nessa noite é: esse rapaz estava ou caminhava com Jesus. O rapaz estava onde Jesus estava, ou seja, ele acompanhava Jesus e a multidão que o seguia. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que André recebeu esse rapaz. Então, se ele recebeu esse rapaz e a gente pensa que estávamos numa multidão, a Bíblia fala que era 5.000 homens. Quando a Bíblia fala sobre 5.000 homens, quando a Bíblia foi escrita, a contagem era feita apenas de homens. Mas isso não significa que só existiam homens naquele lugar. Existiam homens, mulheres e crianças. Então,
poderia ser muito mais de 5.000 pessoas. Só que a Bíblia está falando que esse rapaz se apresentou para um discípulo chamado André, e esse discípulo falou para Jesus, Jesus, esse rapaz aqui ofereceu 5 pães e 2 peixes. Então, para esse rapaz oferecer os 5 pães e 2 peixes, ele estava acompanhando o que Jesus estava fazendo. Tudo bem? Então, ele estava acompanhando, ele estava no lugar onde Jesus estava. A Bíblia nos mostra que esse rapaz estava acompanhando Jesus, inclusive parecia ser alguém precavido, porque ele levava consigo um alimento. A Bíblia não relata sobre isso, não fala nada desse rapaz em outro local, mas se observarmos a trajetória dele nessa história, não era a primeira vez que ele estava seguindo Jesus. E talvez por isso, ele já entendia que as caminhadas com Jesus eram longas e que ele precisaria de um lanchinho. Ele é dos meus, não gosta de ficar com fome. Quando eu estava compartilhando essa palavra com o Greg, ele disse assim para mim, eu até escrevi. Ele falou assim, que se fosse uma excursão do Play Center, ele ia ficar perto desse cara para filar a boia. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Esse rapaz já estava ouvindo sobre Jesus, porque senão ele não estaria numa multidão, né? Monte de gente com alimento, mas a Bíblia fala que ele chegou perto dos discípulos. Se a gente for ler a história de Jesus, era fácil chegar perto de Jesus? Então esse rapaz estava muito intencionado em querer estar perto de Jesus. Como é que nós estamos na nossa vida na intenção de nos relacionar com Jesus? Será que nós somos esse rapaz que temos essa intenção de, mesmo nas dificuldades, mesmo na adversidade da nossa vida, estar pronto para estar pertinho de Jesus, nos relacionando com Ele? Fale comigo. Um milagre em mim. Nós, como cristãos, precisamos entender que uma vez que recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está conosco o tempo todo. Nós estamos em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se estamos em Cristo, precisamos lembrar que Ele sempre estará conosco. Em Mateus 28:20, na parte B diz, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, primeiro, o rapaz estava com Jesus. Qual que é o segundo princípio? Esse rapaz estava disponível. Por que ele estava disponível? Ele estava atento ao ambiente. Sabrina, por que você está dizendo que ele estava atento ao ambiente? O texto diz que Jesus pergunta para um dos seus discípulos, Filipe, e aí? Como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Por que o rapaz ofereceu 5 pães e 2 peixes? Ele deve ter ouvido alguma conversa sobre isso. Ele deve ter ouvido o que Jesus falou para esse discípulo e falou, opa, Jesus está perguntando aqui o que vai fazer para alimentar. Então, ele viu também que essa multidão estava com fome. Se ele viu que essa multidão estava com fome, ele fala, espera um pouquinho, eu tenho 5 pães e 2 peixes. E ele foi até lá. Terceiro princípio, ele teve coragem de se apresentar ao Senhor. Será que nós, quando olhamos para a nossa vida, eu vou falar sobre algumas aplicações da nossa vida. Vamos lá. Nós estamos em uma família. E talvez você tenha dificuldades com a sua família, só que você lembra que o Senhor está com você. Você lembra que você pode ser disponível para Deus, mas você olha para você e você fala assim, e eu olho para mim e falo assim, mas Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho coragem de te apresentar o pouquinho que eu tenho. Mas esse rapaz está nos ensinando que nós precisamos ter coragem de nos apresentar para entregar aquilo que nós talvez achemos que seja pouco. Ele se apresentou ao discípulo. Poderia até parecer loucura oferecer os 5 pães e 2 peixes ao discípulo para que ele entregasse para Jesus, visto que era uma multidão. Inclusive, o próprio André, o discípulo que levou o rapaz até Jesus, disse, o que é isso para tanta gente? André caminhava com Jesus, inclusive já tinha visto transformar água em vinho num casamento. Aliás, nesse casamento o vinho havia acabado e a única matéria-prima que ele tinha era água. Ou seja, André, discípulo de Jesus, mesmo já tendo visto Jesus realizando milagres, ficou focado no natural, naquilo que ele podia ver.
Inclusive o discípulo Filipe, quando Jesus o perguntou como iriam alimentar a multidão, a resposta foi: para alimentar essa multidão, nem 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário correspondia a um dia inteiro de trabalho, ou seja, 200 dias trabalhados para um pedaço de pão para cada. Eu te pergunto, um pedacinho de pão alimenta um homem? Nosso pastor Adelson disse que come 7. Ele, nessa multidão, passaria fome. Comia, agora é 4. Você imagina, então, nessa multidão, um pedacinho de pão. E você pensa, naquela época, não tinha carro. Naquela época não tinha avião, naquela época não tinha trem, naquela época não tinha metrô. E as pessoas que acompanhavam Jesus caminhavam. Eu não sei contar você, mas quando eu faço uma atividade física, me dá fome, me dá sede. Então, eu concluo que esses 5.000 homens estavam com fome e com sede. Certo? Aí, o Filipe lança essa aí para Jesus. Aí, eu estou fazendo uma conta rápida aqui. Naquela época, não eram contabilizadas mulheres e crianças, que eu já falei para vocês, e não eram apenas 5.000 homens. Se fizermos uma conta rápida e pensarmos que só apenas metade seria casada e com filhos, o número de 5.000 dobraria ou triplicaria. Já o rapaz, que a Bíblia nem diz o nome, sabia que Jesus poderia realizar um milagre, até porque a fama de Jesus já corria pela cidade. O rapaz precisou ter coragem para se apresentar e não ser taxado de louco. Você imagina os 2 discípulos que a Bíblia está mencionando aqui, Filipe e André, questionam a Jesus de uma forma natural, e um rapaz, que a Bíblia nem fala o nome, teve coragem de se apresentar para Jesus, entregando o que ele tinha, porque ele sabia que Jesus era capaz de realizar um milagre. Esse rapaz, que a Bíblia não diz o nome, já sabia andar no sobrenatural. O 4º princípio, ele entregou sem reservas. Ele entregou o que tinha, os 5 pães e os 2 peixes. O rapaz não foi egoísta. O rapaz poderia ter ido no cantinho e falar: quer saber? Deixa eu matar minha fome aqui. Pelo fato de ele andar de uma forma sobrenatural, ele falou: pera um pouquinho. Isso aqui dá para fazer. Jesus pode fazer coisas grandes com isso daqui que eu tenho. Então, ele entregou sem reservas. A Bíblia relata que ele entregou o que tinha. O rapaz fez aquilo que estava ao seu alcance. 5º princípio. Ele permitiu que Jesus fizesse. Ele entregou nas mãos certas. O rapaz permitiu que Jesus pegasse o que ele tinha, porque sabia que Jesus seria capaz de realizar o extraordinário. Ao entregar o que tinha para Jesus, ele passou do natural para o sobrenatural. Ele entregou nas mãos certas, mãos estas que ele sabia que poderia operar milagres, porque ele já tinha ouvido falar sobre e também o acompanhando na multidão, talvez já tivesse presenciado. 6º princípio, dar graças. Quando Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que Jesus faz é dar graças ao Pai. O rapaz viu Jesus dando graças pelo que ele havia entregado e participou dessa ação de graças. A Bíblia fala que Jesus recebeu o que o homem tinha e simplesmente deu graças. Jesus estava ensinando para esse rapaz que a entrega com gratidão era o segredo do milagre. 7º princípio. Esse rapaz desfrutou dos milagres. O rapaz desfrutou do milagre da multiplicação. Jesus, após dar graças ao Pai, ordenou que o alimento fosse entregue à multidão. O rapaz agora, ao invés de comer apenas 5 pães e 2 peixes, poderia comer a quantidade que quisesse, porque por conta da sua entrega sem reservas. Ele se alimentou melhor do que poderia ter feito se não tivesse. Ele não se alimentaria melhor se ele não tivesse compartilhado. 8º princípio, alcançar outras pessoas. O rapaz viu outras pessoas sendo beneficiadas por conta da sua entrega. O rapaz, além de ter desfrutado de um banquete, pôde ver toda a multidão alimentada. E o detalhe, uma multidão alimentada teria condições de acompanhar Jesus por mais tempo, testemunhá-lo e fazê-lo conhecido. A Bíblia fala no versículo 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Pode ir para o próximo, Bia?
E eu queria conversar com você isso. Eu te apresentei esses 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 princípios, porque esses princípios, se nós aplicarmos, nós vamos entender que qualquer esfera da nossa vida, nós podemos e nós vamos viver milagres diários. Como? Sabrina, como é que eu posso fazer isso então? Vamos lá, vamos pensar na nossa vida familiar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu casamento não está muito bom. Pode ser que está à beira de um divórcio, pode ser que você está fora de casa. E o Senhor te convida a ver esses princípios e falar assim, ó, você está caminhando com Jesus? Se você não está caminhando com Jesus, hoje é o momento de você caminhar com Ele, para que você comece a desfrutar essa vida de milagres. Sabrina, eu estou caminhando com Jesus. Ok, eu te pergunto, você está disponível? Você está disponível para viver um milagre? Eu estou disponível para viver um milagre? Eu sou casada, a maioria sabe aqui, né? Nós vamos fazer 6 anos de casado. E casamento, existem dificuldades. Existem desafios, existem ajustes. Mas se os dois não estiverem disponíveis, não tem como acontecer. Só que quando nós somos casados e temos o Senhor na nossa vida, nós precisamos entender que o nosso casamento precisa ser dia após dia de milagres. O nosso relacionamento precisa ser dia após dia de milagres. Por quê? Porque se eu tenho caminhado com Jesus, eu preciso estar disponível. Eu preciso olhar para Jesus e falar assim, ok, o que eu tenho? O que eu tenho em mim? O que eu posso dar para esse meu relacionamento? O que eu posso dar para o meu esposo? O que eu posso dar para a minha esposa? Muitas vezes você fala, eu não posso dar nada. Talvez o seu 5 pães e 2 peixes seja mais tempo. Talvez os 5 pães e 2 peixes seja um carinho a mais. Talvez os 5 pães e 2 peixes seja uma mesa posta. Talvez os 5 pães e 2 peixes seja algo que talvez na nossa cabeça seja difícil de fazer, mas tenha coragem. Esse rapaz está nos ensinando que nós podemos pegar o que nós temos, mesmo que aos nossos olhos seja pouco, e mesmo que aos nossos olhos de qualquer pessoa seja pouco, e entregar para Jesus, para que Jesus realize o milagre. Às vezes nós recebemos conselhos de pessoas e falam, não faz isso não, ele não merece. Isso aí não vai mudar seu casamento. Jesus está falando, o pouco na minha mão, eu posso transformar em milagres. Então tudo que nós temos na nossa mão, meu irmão, é milagre dentro de nós. Por que eu falo milagre em mim? Porque o que nós precisamos para viver um milagre está em nós. Quais são os nossos 5 pães e 2 peixes? O que tem sido os seus 5 pães e 2 peixes que muitas vezes nós temos sido covardes de não apresentar para o Senhor para viver esse milagre? Eu sou mãe hoje, a Rebequinha tem 2 anos. Quantas vezes eu tive que apresentar alguns 5 pães e 2 peixes para aprender? Quebrar meu orgulho, pedir ajuda e falar, como é que faz isso? Eu sei que quando nasce um nenê também nasce uma mãe. Mas o manual não vem junto, assim, já completo. Você tem que ler o manual. Só comigo acontece isso, né? Agora ela está na fase de 2 anos, fala, mas também tem birra. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu vou passar vergonha toda hora. Como é que eu faço? Aí você pede conselho. Ó, meus 5 pães de 2 peixes está aqui, ó. Eu só sei até isso. Jesus, me ajuda. Ele fala, tenta ser um pouquinho mais calma nisso. Não estoura com ela, porque você está mostrando um exemplo que você não vai querer colher. A gente percebeu uma colheita de braveza dela. Se ela está brava, é porque ela viu alguém estando bravo. E eu ouso dizer que pode ter sido eu. Porque eu estou muito mais tempo com ela. Agora, se eu pegar meus 5 pães e 2 peixes de mãe e falar, Deus, eu sei que o Senhor me fez mãe. Eu sei que eu ainda não aprendi tudo, mas o que eu tenho é meu coração para aprender. Se eu não fizer isso, eu não vou viver o meu milagre diário com a minha filha. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos vivam o caminho do Senhor, mas a gente esquece de entregar os nossos 5 pães e 2 peixes para o nosso Deus, para que Ele nos ensine e fala, vem aqui, ó, dentro de você existem habilidades específicas para você educar o seu filho, me ouve. A Bíblia é muito clara, nós se complicamos, meu irmão.
Porque senão nós poderíamos rasgar a Bíblia quando a palavra diz que o Espírito Santo que está dentro de nós nos ensinaria acerca de todas as coisas. Todas as coisas também inclui educação de filhos. Todas as coisas inclui se dar bem no casamento. Todas as coisas inclui se dar bem com o seu irmão. Todas as coisas inclui você se dar bem no trabalho. Ah, Sabrina, mas você não conhece o meu chefe. Não conheço. Talvez ele não tenha o Senhor como Salvador, talvez seja muito difícil, mas Jesus conhece. Mas antes de conhecer o seu chefe, Jesus te conhece. E ele sabe o que você pode fazer diferente. Sempre tem um jeito diferente de fazer com o Senhor. Você imagina se esse rapaz não tivesse tido coragem de entregar os 5 pães e 2 peixes. Eu sei que Jesus é soberano para realizar o que ele quisesse realizar, mas ele sempre está aqui falando, filho, deixa eu fazer através de você. Deus é soberano, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele nos colocou na terra para que nós possamos fazer através dEle e Ele ser glorificado. Porque quando nós entregamos os nossos 5 pães e 2 peixes para o Senhor, não seremos nós que vamos entregar a glória. Porque não é possível que nós seríamos tão bons, suficientes, autossuficientes, tão inteligentes ao ponto de saber tudo. Não, é a graça, é a unção. É o Senhor nos ensinando todos os dias. Porque se nós fôssemos sábios suficientes, nós já teríamos aprendido tudo na escola. Mas Sabrina, por que nós teríamos tudo aprendido na escola? Porque o Senhor teria dado graça para a pessoa escrever um livro para ensinar na escola. Mas o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a ser bons filhos dEle. Ele quer nos ensinar que nós não dependemos de coisas externas para viver milagres, mas nós temos um milagre dentro de nós. O milagre dentro de mim. E eu te pergunto, qual que é o milagre que você precisa? Qual que é o milagre que eu preciso? Quando eu falo de milagre, eu não estou falando de coisas extraordinárias, sobrenaturais. O milagre que nós precisamos, meu irmão, é na nossa vida diária. Porque pode ser que você precise ou eu preciso de uma quantia em dinheiro e o Senhor, nos ajude. Ok, isso é uma coisa momentânea. Mas e no nosso dia? No nosso dia a dia, quando nós acordamos, quando vem uma adversidade, quando vem uma dificuldade, como é que a gente lida? Se a gente não lembrar que existe uma palavra que nos respalda, se a gente não lembrar que existe um Jesus que está dentro de nós, pronto para nos ajudar, nós não vamos viver em maturidade cristã. Eu sei que é muito bom nós desfrutarmos do sobrenatural de Deus. Eu sei que é muito bom nós nos movermos no Espírito. Eu sei que é muito bom a gente celebrar, dançar, pular na igreja. Eu amo fazer isso. Só que dentro de casa nós precisamos fazer as mesmas coisas. E eu ouso dizer que se nós fizermos isso dentro de casa, aqui vai refletir coisas muito maiores. Você imagina, você e eu entregando sempre ao Senhor, todos os dias, aquilo que nós temos dificuldade, ou considerando os 5 pães e 2 peixes e falando, Deus, hoje os meus 5 pães e 2 peixes é isso aqui, ó. Eu estou com dificuldades nisso, Pai, mas eu te apresento porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu te rendo graças, Pai, porque eu tenho a oportunidade de aprender com o Senhor. Eu te rendo graças, Pai, porque eu sei que é o Senhor que me ensina. Eu te rendo graças, Pai, porque eu sei que você está comigo todos os dias da minha vida. Eu te rendo graças, Pai, porque a sua palavra é real e não muda. Está aqui. Está aqui as minhas debilidades, está aqui aquilo que eu preciso mudar. Eu estou aqui para aprender, Deus. O que Jesus vai fazer? Tá bom, eu vou fazer um milagre em você. Um milagre em mim, um milagre em você. Nós nascemos para viver uma vida de milagres. Hoje os milagres são considerados muito banais, né? Eu até conversei com o pastor sobre o que eu gostaria de ministrar. E eu falei assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já reparou, mas nos evangelhos falam que Jesus multiplicou os pães, ele multiplicou pães 2 vezes, né? Os 5 pães e 2 peixes, depois multiplicou novamente e transformou água em vinho. Só que quando a gente vai ver
as epístolas, não tem mais a multiplicação de alimentos. Eu falei, pastor, deu um nó aqui na minha cabeça. Eu falei, o senhor consegue me ajudar nisso? Aí ele falou assim, tem um professor que é muito fera nisso, mas Sabrina, pensa nas dispensações. Aí, opa, faz sentido. Por quê? Talvez não, né? Nós temos, dispensações são fases. Fases. Então, na fase dos apóstolos, onde foram escritas epístolas, talvez não fosse necessário que houvesse a multiplicação de pães. Por isso a Bíblia não mostra. E a nossa vida é da mesma forma. O Marquinhos e a Bia às vezes comentam conosco sobre a escola de ministros. E eles falaram assim, que um professor disse que não faria sentido orar por uma Ferrari lá nos ribeirinhos. Uma Ferrari vai ajudar lá nos ribeirinhos, nos índios, meus irmãos? Não vai. Talvez, a Ferrari é muito... Mas, por exemplo, você está orando por um carro novo, um carro, sei lá. Para um índio, um carro vai fazer sentido onde ele mora no lago? Não, porque a dispensação dele, a fase dele é diferente, a necessidade dele é diferente. Então, nós precisamos entender que, às vezes, o Senhor está realizando alguns milagres na vida dos irmãos, e você fala, por que eu não estou vivendo? Porque você não precisa, porque eu não preciso. Porque cada um vive uma fase, cada um vive uma dispensação, cada um vive uma necessidade. E quando nós entendemos isso, quando o nosso irmão está recebendo esse milagre, a gente participa, porque a gente não precisa. Isso nos faz generosos, isso nos faz avançar no Senhor, isso nos faz entender que o milagre em mim não é somente para mim, o milagre em mim é para o meu irmão que também precisa. Se eu observo o meu irmão com necessidade uma área, é um jovem, e nós somos adultos, e nós já passamos por algumas coisas, ele está numa dispensação diferente. Talvez não tenha facilidade de entregar os 5 pães e 2 peixes. Se nós já entregamos os nossos 5 pães e 2 peixes na juventude, por que não ensinar esse jovem a entregar os 5 pães e 2 peixes? Isso é pensar na igreja de Cristo. Isso é pensar no crescimento do Senhor. Isso é pensar em evangelho. Porque não tem graça eu viver milagre e você não viver. Senão nós não somos corpo. Você imagina, nós somos um corpo, aí eu sou a mão, só a mão cresce. Ia ficar feio. Nós precisamos crescer de forma equilibrada. Essa é a vontade de Deus, que eu e você cresçamos todos os dias, para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. O nosso irmão ministro Jorge falou sobre a luz da aurora. Não sei se você ouviu essa ministração. Que ministração poderosa. Você lembra, se você assistiu, sobre que linda a luz da aurora? A Bíblia fala que o quê? A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar. Teria graça só você ser o dia perfeito e eu não? Você imagina um corpo metade luz, metade escuro? Não faz sentido. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, a comparação tem que ir embora. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, o egoísmo tem que ir embora. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, a inveja tem que ir embora. Porque não combina mais conosco. Porque o milagre não é para mim, é para você. E se eu vivo um milagre, isso transborda em você, meu irmão. E sabe de uma coisa? Eu quero muito que você viva os milagres. Porque eu vou desfrutar disso. Quando nós chegamos na igreja, nós compartilhamos as nossas experiências e falou assim, Sabrina, eu estava quase para me separar, mas o Senhor entrou na minha casa, eu estou sendo restaurada, eu estou desfrutando desse milagre, eu estou sendo abençoada por isso, porque é mais uma família que está sendo restaurada e o diabo está perdendo. Nós precisamos nos preocupar com o Senhor ganhando, o Senhor ganhando, o Senhor ganhando, o Senhor ganhando e o diabo perdendo, o diabo perdendo, o diabo perdendo, o diabo perdendo. Afinal, nós somos do time de Deus. E se nós não temos esse pensamento, nós estamos fazendo gol contra. E outra coisa. Se o diabo tenta alguma coisa com a gente vai para frente, porque ele não ganha nunca de WO.
quando ele tenta jogar uma seta para nós, ele vai achar que a gente vai ficar sentadinho chorando. Ah, coitado. Nós vamos entrar no jogo e quando nós entramos nesse jogo, nós já saímos mais que vencedor, porque Jesus está conosco. Sabrina, mas parece ser tão difícil. Talvez, naturalmente falando, seja. Talvez as circunstâncias sejam difíceis de ser derrubadas. Ah, mas quando entregamos isso na mão certa, um sopro é suficiente para o nosso Deus. Mas nós precisamos entender que precisamos ficar firmes nessa palavra. Precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos entender que essa palavra funciona e declarar essa palavra crendo no nosso coração e confessando com a boca, porque ela funciona. Ela funciona. Sabrina, você está falando aí, mas não tem jeito para mim. Eu te digo, tem. Aí, às vezes as pessoas falam assim, mas tem jeito para tudo, mas só para a morte que não. Quem falou? O Deus que nós servimos ressuscita mortos e continua ressuscitando mortos. Mas Sabrina, essa ressurreição que eu estou falando não é assim física. Eu já estou morto nos meus sonhos. O Senhor ressuscita sonhos. Sabrina, eu estou morto já no meu casamento. Eu acho que não vai dar mais certo. O Senhor diz, vai dar certo, porque casamento é plano de Deus. Sabrina, mas o meu filho está perdido nas drogas. O meu filho está na bebida. O meu filho está na prostituição. Eu já nem vai sei mais o que vai ser dele. A Bíblia fala que ele é a herança do Senhor. Então o que vai ser dele? Ele é a herança do Senhor. Portanto, vai dar certo sim. Sabrina, eu estou passando dificuldades. Eu não sei nem mais o que colocar na minha casa. O Senhor é um Deus misericordioso que levanta pessoas para nos abençoar. Mas Deus também é um Deus de princípios. Cumpra princípios. Sabrina, mas eu não estou vendo. Quando nós plantamos uma semente, automaticamente cresce? Não. Princípios do Senhor são sementes plantadas que nós regamos com gratidão e fé. E ela vai aparecer. E nesse caminho, o Senhor vai cuidando de todas as coisas. Eu vou repetir. Nesse caminho, o Senhor vai cuidando de todas as coisas. Porque é um milagre em mim. É um milagre em você. É um milagre em nós. Você está aprendendo sobre isso? O Senhor tem me ensinado tanto sobre isso. Eu quero ser um agente de milagres. Diga assim, eu sou um agente de milagres. Pensa aí na sua vida sobre o que você precisa para essa segunda-feira ou para essa noite mesmo de um milagre. Olhe para dentro de você, ele já está aí. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos uma família de Deus. Uma família preciosa de Deus. Você fala assim, Sabrina, então você é perfeita. Você já sabe tudo sobre família? Não, eu estou aprendendo. Às vezes tem vontade de bater nos irmãos aí, pegar no pescoço. Mas o Senhor sempre nos ensina que o amor é o caminho para a vitória. Naturalmente falando, pode ser muito difícil. Naturalmente falando, às vezes dá raiva de ver algumas coisas. Naturalmente falando, nosso coração se entristece. Mas quando eu olho para a cruz, sempre tem um pouquinho mais. Há 2 semanas atrás eu falei sobre isso. Sempre é possível dar um pouco mais. É a minha frase de ultimamente. Tem como dar um pouquinho mais. Tem como avançar um pouquinho mais. Tem como dar um passo um pouquinho mais. Porque o milagre está em mim. Às vezes a gente espera que um ministro suba e fala assim, Deus, vai realizar um milagre na sua vida. Vai acontecer isso. Nós amamos receber isso. Mas o Senhor está dizendo para você, você é o milagre que você precisa. Você tem aquilo que é necessário para o milagre. Vamos viver esse milagre? Eu queria aqui convidar você a ficar em pé. E eu queria concluir com isso. O milagre está em mim.
E eu sou responsável por ativá-lo todos os dias. E eu queria concluir com um versículo. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para realizar o seu propósito, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensando, infinitamente além das nossas mais altas preces, orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que seja assim. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe quando você pensa de uma coisa e fala assim: ah não, isso é muito. A Bíblia está falando que aquele que é poderoso, ele faz infinitamente mais do que esse pensamento que está na sua cabeça. De acordo com o quê? Com o poder que opera onde? Em mim e em você. Jesus não morreu em vão, Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão, e Ele não entregou, Ele não enviou o Espírito Santo só para que a gente tenha dias de glória na igreja, não. É para que esse poder seja ativo o tempo inteiro na nossa vida. Quando nós olhamos para os nossos braços, com a nossa força do nosso braço, fala: Deus, não dá mais. Aí a gente olha para dentro e fala: dá sim, porque Jesus está comigo. Dá para eu realizar um milagre sim, porque o milagre está em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia diz que o maior habita dentro de mim e de você. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Quando nós acordamos, Ele está lá. Quando nós vamos dormir, Ele está lá. Quando passamos dificuldades, Ele continua estando lá. É só lembrar dEle. E o que Jesus ensinou para esse rapaz? Viva uma vida de ação de graças. No lugar de murmurar, meu irmão, levante suas mãos e fala: Deus, eu te rendo graças porque você sempre me ouve. Deus, eu te rendo graças porque a sua palavra continua sendo real. Deus, eu te rendo graças porque você tem poder de mudar todas as coisas. Enquanto nós rendemos graças ao Senhor, enquanto levantamos as nossas mãos e reconhecemos a palavra, nós começaremos a ver naturalmente falando os milagres acontecendo, porque essa é a vontade do nosso Pai. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e render graças.